Bom dia a todos. É uma alegria muito grande, né? A gente está reunido aqui para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Tantas e tantas bênçãos, né? Como foi dito no culto de manhã. Focar naquelas coisas que Deus nos acrescentou. Não naquelas coisas que a gente não tem, né? Mas agradecer por tudo que Ele fez para nós. Quantas e quantas bênçãos, né? Próprio sábado, né? Sábado passado, né? Lá no São José, que bênção, né? Trabalho com os idosos, né? Então, Deus dá oportunidades. Esse próprio local, que foi concedido de uma forma milagrosa, né? Deus concedeu a nós tantos sinais das bênçãos de Deus, né? Então, queremos agradecer, né? Nesse dia feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Salmo 32 é um salmo que o pastor Taquias gostava muito de ler, né? Eu também gosto muito, mas fala sobre o arrependimento, né? Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e que não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Porquanto que todos os que são fiéis olhem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei, ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, eles não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Amém? Amém. Pedir para a Alice fazer a oração. Senhor, nosso Deus, queremos te louvar, te agradecer pelo teu grande amor, Senhor. Um dia o teu amor nos alcançou e realmente estamos gratos por isso, Senhor. Cremos no Senhor Jesus, que morreu por nós, ressuscitou e nós temos a esperança de uma vida eterna com Ele. Amém. O Senhor realmente nos amou quando ainda éramos pecadores.
nos lavou com seu sangue precioso. E nos fez filhos de Deus. Obrigada, Senhor, por essa promessa e também a esperança que nós temos em Ti, Senhor. Amém. Cuida, Senhor, de cada um que está aqui. Abençoe, Senhor, aqueles que não puderam estar hoje aqui, da mesma forma, Senhor. E que eles possam realmente, que possamos juntos buscar, Senhor, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E temos a promessa de que as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém. Cremos em Ti, Senhor, que o Senhor possa estar nos transformando a cada dia. Perdoe, Senhor, os nossos pecados e nossas transgressões, quando colocamos outras coisas em primeiro lugar e não a Ti. Perdoe, Senhor, e nos guarde, Senhor, de todo mal, das tentações deste mundo. Em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. 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 Quando nós conhecemos a Jesus, a gente começa a viver a verdadeira vida. Né? E eu pensei que não ia nunca mais errar. Né? Quando eu conheci a Jesus, pensei que tudo ia dar certo, mas nem sempre assim, né? E a gente faz coisas erradas, pensa coisa errada. Mas graças a Deus tem um versículo que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda a justiça. Quando a gente experimenta da água da vida, não quer tomar mais essas águas impuras, não é? Então a gente quer. Quando a gente experimenta do pão da vida, pão verdadeiro, não quer mais o pão falso, contaminado desse mundo. Né? Pão vivo é só Jesus Cristo. Vamos cantar, tá? Se confessarmos. Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos ter um momento de Santa Ceia, bem curtinho. A Santa Ceia faz um tempinho que a gente não faz, mas Jesus teve a última ceia com os discípulos e enquanto comiam, Jesus tomou pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tome, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, ofereceu aos seus discípulos e todos beberam. E disse-lhes: isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Eu afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Olha que maravilha, né? Jesus então tomou a Santa Ceia com os discípulos e um dia vai tomar a Santa Ceia junto com os discípulos e com todos os seus discípulos, não é? Todos nós. Então, Jesus convida a todos. O que Ele mais quer, que Deus quer mais, é
mundo participe da Santa Ceia. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse Jesus, não é? Então, agora, nós todos somos pecadores, nós nos tornamos santos quando nós recebemos a Jesus Cristo, não é? Santos e justos. Mas, então, lá no texto que nós lemos agora há pouco, né, é um prenúncio do banquete celestial. Um dia nós vamos ter a comunhão perfeita junto com todos os filhos de Deus. Aquele banquete que Deus está preparando. Muito melhor do que a Disney, né? Todo mundo sonha, né, com a Disney, não é? Mas é muito melhor do que tudo aquilo que a gente pode sonhar aqui, o banquete celestial. Aquele vinho perfeito. Talvez o mesmo vinho que Jesus transformou a água em vinho, aquele vinho gostoso, né? Porque quando Jesus faz as coisas é tudo perfeito, não é? Então, vinho sem metanol, né? Não é? E o pão, corpo de Jesus Cristo, quando recebemos a Jesus, começa a habitar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em nossos corações. O vinho, sangue de Jesus derramado na cruz, nos purifica de todo o pecado, né? O arrependimento que nos leva a Deus, né? Que nem aquele ladrão na cruz que se arrependeu, olhar para Jesus, fiz tudo de errado, lembra-te de mim quando fores ao paraíso, hoje estarás comigo no paraíso, né? Quantos, né? Eu creio que Jesus estava lá no centro e está representando 2 ladrões lá, né? Que coisa maravilhosa, né? O que aconteceu? Um ladrão continuou no pecado, outro se arrependeu. Essa coisa, isso que acontece nesse mundo. Todos somos pecadores, mas alguns que se arrependem, Jesus fala, hoje estarás comigo no paraíso. Não é? Para aquelas pessoas que se arrependeram, não é? Que se arrependem. Isso é maravilhoso. Aqueles que teimam no pecado, então, infelizmente, tem a perdição eterna, diz, né? Vamos fazer a oração dominical, todos juntos. Vamos fazer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fazer a consagração dos elementos. Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, que deste em amor teu único Filho, Jesus Cristo, para sofrer a morte da cruz para a nossa redenção, e pelo seu sacrifício oferecido uma vez por todas, providenciou a plena, perfeita e suficiente expiação pelos pecados do mundo inteiro. Nós nos achegamos à tua mesa em obediência ao teu Filho, Jesus Cristo, e no seu santo Evangelho ordenou que continuássemos o memorial perpétuo da sua morte até que ele volte. Ouvi-nos, ó Pai misericordioso. Pedimos humildemente que, ao recebermos esse pão e esse cálice, em memória da sua paixão e morte, possamos ser participantes do abençoadíssimo corpo e sangue. Pedir para
Alex, fazer a distribuição dos elementos, por favor. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que tem a mim tem a vida. Que maravilhoso, né? A gente lembrar da obra que Jesus Cristo fez por nós. E Jesus Cristo, o mesmo Jesus que derramou sangue a favor do mundo inteiro, derramou seu sangue por você, por o pão da vida, que a gente se alimenta, é o mesmo pão que é o próprio Jesus. Né? Então, a gente vai tomar o pão, lembrando que esse pão representa a Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo, que foi dado por nós, não é? Então, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi dado a seu favor, conserve a sua alma e seu corpo para a vida eterna. Pegue e coma em memória de haver Cristo morrido por você. Alimente-se dele em seu coração pela fé e com ações de graça. Quando nós recebemos a Jesus Cristo, o pão da vida, nós recebemos a vida eterna, junto com todos os irmãos espalhados no mundo, aqueles que já partiram, nós unimos através de Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Vamos tomar então, o diúva, né? E lembrando que através do sangue de Jesus, todos os nossos pecados são perdoados na cruz de Jesus, né? O sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado em seu favor, conserve a sua alma e seu corpo para a vida eterna. Beba desse cálice, em memória de haver sido derramado o sangue de Cristo a seu favor, e seja agradecido. Um dia Jesus vai preparar um banquete celestial, né, para cada um de nós, e para que possamos, junto com todos os irmãos em Cristo, e Jesus no centro, né, e estarmos então comemorando a obra de salvação perfeita feita pela obra de Jesus na cruz, né? Pedir para fazer a oração. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu santo e bendito nome, Pai, por estarmos aqui reunidos e relembrar, ó Deus, o teu sacrifício na cruz. Louvamos o teu nome, ó Deus, porque um dia o Senhor nos trouxe para a tua maravilhosa luz. E por isso, ó Pai, nós podemos lembrar de todo o sacrifício de purificação que o Senhor fez na cruz do Calvário para nos salvar. Louvado seja o teu santo nome. Nós agradecemos por esse momento aqui reunido com os irmãos. E é em teu nome. Amém. Cantar mais uma música, renova-me. Vamos cantar o Amigos de Deus, nós vamos renova-me. Já não quero ser
mais e mais melhorado diante do Senhor. É bom ler então a passagem do texto de hoje, seria Gênesis, capítulo 6, 5 a 10. Vamos ficar de pé e ler esse texto? Vamos juntos então? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Amém. Sentar? Alegria, né? Muito grande, né? A gente ter a presença do pastor Glaston, né? Sempre está conosco, né? E de São José, junto com a Cel, Lavinha, né? E que o Senhor possa estar abençoando ricamente essa palavra, palavra de Deus, que ele já compartilhou de manhã, no culto em japonês. Mas realmente que Deus possa estar abençoando ricamente a sua palavra agora. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amada igreja. Como é bom ouvir a palavra de Deus, como é bom estudar a palavra de Deus para nutrir o nosso espírito, trazer equilíbrio às nossas emoções e também trazer uma mente saudável. E é tudo porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. E o texto que nós lemos lá em Gênesis, que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. No mundo tão corrompido, onde os desígnios no coração do homem eram maus, e Deus vendo toda a maldade, falou assim: eu não vou suportar isto, porque eu criei o homem para o louvor da minha glória, e eles saíram, foram para escolher estar longe de mim. Mas Noé achou graça diante de Deus, porque Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Amados, embora a história de Noé seja uma história de proporções universais, não podemos negar que é uma história de um homem que, usado por Deus, salvou a sua família, salvou o seu lar. Ele não salvou o mundo e também não conseguiu fazer nada pelo mundo na sociedade que existia em sua época. Mas ele foi salvo sua esposa, suas filhas e a esposa dos seus filhos. E nós sabemos que só quem entrou na arca sobreviveu à destruição naquela época. Só quem entrou na arca. E nós sabemos que a arca simboliza hoje, nos nossos dias, Jesus, aquele que crê em Cristo de todo o seu coração, arrepender dos seus pecados, vão ser salvos. Nós sabemos uma coisa que é natural para todo mundo, que todos vão morrer. Mas a pior morte é a morte física. A gente acha isso, mas não é. A Bíblia fala que a pior morte é a morte espiritual, que fala da segunda morte. Então se você crê em Cristo, você passou da morte para a vida. Então só quem entrou na arca. E hoje nós sabemos que são maus, a corrupção, a maldade, está em todo lado, a todos os lados, cheira morte na nossa sociedade.
Só Jesus pode trazer salvação. Mas a lição preciosa para as nossas vidas aqui é que, apesar dele ter convidado todo aquele pessoal para entrar na arca, e era uma coisa muito difícil porque não chovia, era uma névoa que regava a terra, então ele achava que ele era louco. Então Noé sofreu zombaria, gozação, ser louco, mas apesar disso ele não abriu mão daquele que Deus falou com ele, porque ele andava com Deus. Algo significativo: em primeiro lugar ele salvou a sua família. E eu quero dizer que nós não mudamos o mundo se primeiro não começar na nossa casa, no nosso lar. Nós não vamos alterar, nós não vamos transformar as coisas do mundo em nossa volta, se o lugar em que nós vivemos, o nosso dia a dia, continuar sendo marcado pela ausência e pela omissão. Muitas vezes nós não estamos sendo sal da terra e nem luz do mundo, e pela omissão daquilo que eu tenho que falar, daquilo que eu tenho que pregar, daquilo que eu tenho que orientar as verdades, eu fico quieto. E uma das definições de omissão é que sempre a omissão traz a reboque a morte. Nós precisamos falar da vida em Cristo Jesus. E eu quero dizer para você que é muito fácil falar das mentiras que são contadas em nível nacional, mas quando nós vivemos de pequenas mentiras diárias, que nós não são convenientes, se é conveniente fazer aquilo, se é conveniente fazer aquilo, então a gente vai negociando, e a fé não há negócio. Ou eu sou do Senhor ou não sou, que as minhas palavras sejam sim, sim, não, não, se passaria do maligno. Eu quero dizer que ninguém vai mudar nada se Cristo não transformar a nossa vida. Nós temos que ser transformados por Jesus. Não vamos fazer diferença nem ser diferente onde nós estamos, onde Cristo nos colocou, se nós não temos Jesus como Senhor da nossa vida. Não só como Salvador, mas como Senhor, como Cúrios, Ele é Deus. Eu quero dizer também que ninguém vai ser bênção longe se primeiro não for em casa, não for perto, não for com seus amigos, com o próximo. Noé foi um homem que foi bênção em sua casa, livrando-a da destruição. E nós vemos muitos lares hoje sendo destruídos pelas drogas, por tantas coisas. Então nós não podemos ser omissos. Temos que falar a verdade. E muitas vezes não é fácil falar a verdade. Eu converso muito com meu filho, com a minha filha, e teve alguma coisa que eu tinha que falar com a minha filha, e eu falei. Chamei e falei, papai, é isso mesmo. É difícil muitas vezes falar algumas coisas, mas nós temos que falar. Nós temos que falar, se Deus colocou no coração, temos que falar para fazer diferença e ser diferente aonde nós estamos, para abençoar a nossa família. E Noé também investiu em sua família de um modo tão especial, isso com a graça salvadora de Deus. Eu quero ser bênção onde eu estou, e o que o Senhor me leve a ser bênção aonde Cristo me enviar, em qualquer lugar, seremos bênção. E eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu posso pedir ou pensar. Ele sabe de todas as coisas. E vendo tudo aquele cenário lá que ele queria destruir o mundo, mas ele viu um homem justo, um homem que andava com ele, que era Noé. Noé era um homem tratado em seu caráter, na sua vida interior. E não somente na sua vida interior, mas nas suas emoções. Eu fico pensando no tratamento de Deus nas emoções de Noé, porque ninguém gosta de levar desaforo para casa, e aquela pessoal zombando, falando que era louco e jogando palavras destrutivas. Como que ele lidava com as suas emoções, com a sua parte, porque era um ser humano, e os seus filhos também. Então Deus também trabalhou nas suas emoções. Eu creio que Noé também ficou triste, né? Ele não foi, ele era um homem, mas
O segredo é andar com Deus. Sabe por quê? Ele andava com Deus, então no aspecto da sua espiritualidade, ele tinha uma vida significativa com Deus. Faz um propósito, amado irmão, eu faço isso. Primeira coisa é um compromisso com Deus de meditar na palavra dele, de orar por aqueles que fazem parte do meu coração, daqueles que eu amo, daqueles que Deus colocou. É buscar ele em primeiro lugar, ter uma vida significativa com Deus, de espiritualidade. Noé andava com Deus. E Noé, como diz o nosso texto, ele era um homem justo. E Deus é justo. Esse é um dos atributos de Deus. Deus é justo. E se ele é justo, isso aí eu tenho que olhar e deve ser um fator gerador, regenerador, transformador do meu caráter. Precisa ser trabalhado. Nós cantamos: eu quero ser, Senhor amado, um vaso nas mãos do oleiro. Aí a gente fala assim: quebra a minha vida e faça de novo. Mas muitas vezes quando Deus vai quebrar, a gente não gosta. Mas Ele vai fazer novo, alguma coisa maravilhosa. Deus é justo e eu tenho que ser justo. E é um hino que nós cantamos, que eu gosto muito: justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Que maravilha, nós temos um Deus justo. Mas a palavra justo na Bíblia não é alguém que é inerrante. Justo na palavra de Deus não é o que é perfeito. Só Deus é perfeito, justo, mas nós não. Então, justo na palavra de Deus não é aquele que está acima de outros em grau de importância. Justo na Bíblia também não tem balança enganosa. 2 pesos, 2 medidas, a ser parcial com alguém. O que vale para essa pessoa vale também para os outros. O que vale para os outros vale também para essa pessoa. E aqui é a justiça social. A Bíblia fala de justiça social, a Bíblia fala de justiça moral, mas a Bíblia fala também de justiça legal. É pela lei. E pela lei, nós conseguimos obedecer a lei, e Jesus veio e obedeceu a lei, e eu vou só tornar justo, eu me torno justo, mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, como nós participamos da ceia do Senhor. Façam em memória de mim aquilo que eu fiz por vocês, para tornar justo, perdoar os pecados. Há um texto que eu acho que conforta o meu coração. Diz que o Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então eu não convenço ninguém, é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo bater no teu coração, abre a porta. É Deus falando, e Ele vai mostrar o seu pecado, como mostrou para Isaías: ai de mim, eu sou pecador, estou perdido e também habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, Senhor. É quando a gente vê o nosso pecado, a gente fala: ai, estou perdido. Mas não somente, aí Deus, o Espírito Santo não vai convencer eu do meu pecado, mas também vai convencer da justiça. Isso é a justiça salvadora. Lá na cruz do Calvário, pagou todo aquilo que eu tinha que pagar. Cristo morreu em meu lugar por amor. Então Ele vai me convencer da justiça, me tornar justo na pessoa de Cristo, mas também do juízo. Diz que aqueles que estão em Cristo não serão mais condenados. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nós passamos da morte para a vida, e nós vamos viver, como na oração da Alice, salvação em Cristo Jesus. Nós vamos estar orando para sempre com Ele. Amados irmãos, o justo na palavra de Deus não trata a vida única exclusivamente em função dos meus interesses, das minhas vontades, porque eu sei que existe uma vontade maior, uma vontade soberana, uma vontade que é boa, perfeita e agradável, e essa vontade eu me submeto. É o que aconteceu com ele. Submeteu uma vontade maior, que sabe de todas as coisas, que é soberano. Justo na palavra de Deus é aquele que acima das circunstâncias adversas e difíceis vive pela fé.
O justo viverá pela fé. Não vive pelas emoções, porque as nossas emoções não são confiáveis. Tem dia que eu amanheço triste, tem dia que eu estou mais. E se eu basear a minha salvação no meu sentimento, não mais pela fé, é uma maneira muito complicada de viver a vida cristã. Aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. As promessas do Senhor são verdadeiras, são justas e Ele vai cumprir. Então eu tenho que viver pela fé naquilo que o Senhor falou. Fé, o que é fé? É conhecimento. Eu só vou ter fé mediante a palavra de Deus. E fé também é o mais alto grau de conhecimento, de sabedoria, porque é a maneira como eu vou aplicar o meu conhecimento no meu dia a dia. A palavra de Deus vai me orientar. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Me guia, eu quero, Senhor. Amados, o justo olha para o mundo com os olhos de Deus, fazendo a vontade de Deus e revelando a vontade de Deus às pessoas em cada atitude, conduta e em pequenos gestos. Muitas vezes pequenos gestos são tão significativos. Muitas vezes um abraço, uma palavra, muitas vezes a gente traz esperança ao coração. Olhar o mundo com os olhos de Deus. E a justiça é uma das prioridades no reino de Deus. Fala na palavra do Senhor: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A inversão terrível que nós fazemos é buscar todas as coisas e ficar esperando que a justiça seja acrescentada. Isso não vai acontecer. Se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, tudo é acrescentado. Vai ser acrescentado na minha vida aquilo que eu não vou precisar ter falta, vou ficar completo, no sentido de satisfeito. Lá em Mateus capítulo 5, nas bem-aventuranças, está: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aqui não somente nós somos justificados na pessoa de Cristo Jesus, mas a justiça aqui está relacionada com santificação, crescimento espiritual. Porque você é farto em Deus. Amados, o mundo em que nós vivemos, vamos pensar comigo, é marcado pela insatisfação permanente e generalizada. É gente vazia, é gente que não tem um motivo de gratidão, mas tem todo motivo de queixa, de reclamação, de murmuração. Não tem um coração grato. Vivemos em uma geração que se acostumou a olhar a vida pelo invés da ausência e das faltas, que muitas vezes não são essenciais. Há um exemplo que nós podemos dar. Alguém senta em uma mesa farta com vários alimentos, e aí ele olha e pergunta: eu não estou vendo aquilo que eu gosto. Acabou. Alimento, dádiva de Deus. Vamos agradecer o que nós temos, o pão nosso de cada dia. Sempre olhando pelo invés da falta e da ausência. Se eu não tenho tal coisa, essa pessoa fica azeda. Se eu não tenho aquilo que eu quero, eu fico azedo, fico emburrado. Isso começa desde a criação dos filhos. Levar os filhos a ter um coração grato. Senão vai ser uma geração embarcada nessa de insatisfação. Porque nós somos uma geração que aborda a realidade pelo ângulo da ausência. E principalmente quando nós vemos nas mãos dos outros, na vida dos outros, alguma coisa que eu ainda não tenho. Mas será que isso é necessário? Se isso é para a honra e para a glória de Deus? Então muitas vezes eu quero alguma coisa e eu não recebo porque não é para a honra e para a glória de Deus. É para a minha satisfação. Muitas vezes eu quero mostrar para compensar alguma coisa. Eu tenho algumas coisas, eu gostaria de ter outras coisas, mas Deus é que sabe. Eu tenho que olhar para aquilo que eu tenho, que Deus deu graça que eu
pudesse possuir através do suor, através do trabalho, gratidão. E a gente, se não ficar esperto, uma vida com Deus, eu posso embarcar nessa, cobiçar aquilo que é dos outros, desejar aquilo que é dos outros, mas é dele. O meu, eu tenho que ter gratidão. E isso é muito complicado também, que entra assim, nos lares. Eu já aconselhei muitas pessoas, e uma que veio ao meu coração meditando nessa palavra é sobre olhar o outro. Alguém que eu amo muito, que eu conheço, enxergou uma qualidade em um outro homem que não via no seu esposo. E ela ficou fascinada por esse outro homem. Foi difícil. Ela falava assim, não, ele não faz isso aqui por mim, não faz aquilo, tal. Mas o que ele faz? A gente só focaliza nas coisas negativas, né? O que é positivo que tem? Por que você casou com ele? Né? E aí a gente começa a ver. Mas é aquilo que o nosso próprio coração, e muitas vezes coloca a culpa no diabo, muitas vezes é a gente, que a gente é incomodado pelo próprio coração. E ela ia abandonar tudo. Seu lar, sua família, seus filhos, por isto. E nós trabalhamos com essa pessoa, graças a Deus que ela voltou. Isso pode acontecer também com o esposo. Da mesma coisa, ele fica olhando que a grama do vizinho é mais verde, é mais bonita do que a dele. Eu quero. E quantas famílias têm sido destruídas por causa disso? O mundo é marcado na perspectiva da ausência, sempre atrás de algo que lhe falta, mas nunca gratidão, porque eu vou possuir aquilo que é necessário. Olha, Deus mandava um maná todo dia, não podia pegar para outro dia. E se alguém pegasse, ia ficar podre. Amado, Deus cuida dos seus. Vamos agradecer por aquilo que Deus tem nos dado. Eu creio que muitos ainda sabem o Salmo 23, mas muitas vezes não têm experimentado e conhecer o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas. Se eu conheço esse bom pastor, nada do que é essencial vai me faltar. Ele vai cuidar. É promessa dele. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso não está no sentido de supérfluo. Muitas vezes eu quero muita coisa supérflua. Muitas vezes eu tenho 2 coisas, eu quero 3, 4. É necessário? É para a honra e para a glória de Deus? Tem muitos que precisam estar experimentando e conhecendo o bom pastor. Eu sou uma ovelha que precisa do bom pastor. E Noé era um homem justo. E na sua justiça ele desfrutava de todo o cuidado de Deus. No mundo tão corrompido, tão maldoso, tão injusto, ele estava sendo cuidado por Deus e ele sentia isto. Por quê? Porque ele andava com Deus. E eu acho lindo essa expressão que fala que ele achou graça aos olhos de Deus. Deus olha para você, olha para mim, será que ele acha graça? Será que eu sou justo? Irmãos, a arca, quem quisesse entrar na arca e confiasse ia ser salvo da destruição. E hoje é Jesus. Se você receber Jesus, você vai ser salvo. E tem muitos que nós amamos que ainda estão longe dos caminhos do Senhor. Vamos estar orando? Vamos viver de uma maneira significativa, não omissa, não ausente, mas presente, sendo sal e sendo luz do mundo. Vamos estar orando por aquelas pessoas que nós amamos, que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo. Chegou o dilúvio, matou. Fechou a porta, ninguém mais entrava. Jesus também vai voltar. Hoje
é a oportunidade. Hoje é o dia oportuno da salvação. Receba a Cristo. E se você receber a Cristo, como é o desejo do nosso coração, Maranata, vem Senhor Jesus. Ele vai voltar. E que nós possamos estar preparados, vivendo como Noé, justo no meio de uma geração corrompida, com os desígnios maus. Nós vamos, amados irmãos, continuar falando sobre Noé, e no próximo domingo nós vamos falar que Noé era um homem íntegro. O que é ser uma pessoa íntegra? É uma palavra que sugere inteireza. E que Deus abençoe teu coração com essa palavra, e que o Espírito Santo trabalhe, produzindo fruto para a honra e para a glória de Deus, nosso Pai. Amém. Pastor Luiz. A gente podia cantar o Vaso Novo, porque o Noé também, quando construiu a arca, ele construiu a arca, e quem fechou tudo? Isso não podia ter vazamento. Deus fechou tudo. Deus cuidou de cada detalhe, né? O que é possível, Noé fez. Noé fez o que é possível, que é a arca construir. Só que a parte que não podia fazer, como fechar direitinho para ver se está tudo certinho, Deus mesmo fez, completou tudo aquilo que ele precisava. Essa, né? Acontece essa música. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos escolheu para estarmos contigo. Aquele que começou a pôr a obra em nossos corações há de completar até o dia de Cristo Jesus. Queremos, Senhor, ser cada vez mais parecidos contigo, Senhor. Molda as nossas vidas, nosso caráter, assim como o Senhor fez com Noé, Senhor. Trabalhe em nossos corações. Queremos andar contigo. Queremos, Senhor, agradar a Ti em tudo, em primeiro lugar, Senhor. Amém. Queremos entregar, consagrar todo o nosso ser a Ti, fazer somente aquilo que o Senhor quer em nossas vidas, Pai. Nós agradecemos por esses momentos maravilhosos na Tua presença, junto com os irmãos. Oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos ficar de pé?
Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reina aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém.